Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a vida de Estevão. Quem foi Estevão? O texto para referência se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Estevão foi o primeiro mártir cristão. Ele foi uma autoridade na igreja primitiva e realizava milagres. Depois de ser preso injustamente, Estevão foi morto por causa de sua pregação, mas ele perdoou seus inimigos. A Bíblia não nos conta muito sobre a vida de Estevão, mas nos dá informação importante sobre o seu caráter. Estevão era um cristão fiel com boa reputação na igreja. Depois do dia de Pentecostes, ou seja, a descida do Espírito Santo que ocorreu em Atos capítulo 2, a igreja primitiva cresceu muito rapidamente. Os apóstolos lideravam a igreja, mas chegou a um ponto em que eles precisaram delegar algumas responsabilidades a outras pessoas. Por isso, a igreja escolheu 7 homens de caráter excelente para servir às mesas e cuidar das viúvas, como está escrito em Atos capítulo 6, do versículo 2 ao 4. Um dos 7 homens foi Estevão. Alguns judeus não ficaram contentes e tentaram apanhar Estevão em discussões. Mas Deus deu muita sabedoria a Estevão e ninguém conseguia refutar sua argumentação. Os inimigos de Estevão decidiram então acabar com ele. Eles inventaram acusações de blasfêmia contra o templo e contra a lei de Moisés. A multidão ficou agitada e Estevão foi preso e levado ao Sinédrio, o tribunal judeu. Mas apesar de estarem zangados com ele, todos reconheceram que Estevão parecia ter a cara de um anjo. Quando chegou a hora de se defender, Estevão deu um longo discurso contando a história do povo judeu e como todos os líderes levantados por Deus sofreram rejeição e perseguição do povo. Estevão também apontou para as profecias sobre Jesus no Antigo Testamento e repreendeu seu povo, sua rebeldia e rejeição da verdade. A repreensão não caiu bem nos ouvidos do Sinédrio e eles ficaram irados com Estevão. Mas Estevão não estava preocupado com isso. Ele estava recebendo uma visão de Jesus no céu. Furiosos, eles arrastaram Estevão para fora da cidade e o mataram à pedrada. Um dos homens que estavam ali consentindo com o apedrejamento de Estevão era um jovem chamado Saulo, que se tornaria um grande perseguidor dos cristãos, mas depois iria mudar radicalmente de vida, como está escrito em Atos capítulo 9. Estevão entregou seu espírito nas mãos de Deus e pediu que ele perdoasse seus assassinos. Depois desse último ato de bondade, Estevão morreu. A morte de Estevão foi um momento de grande tristeza e marcou o início da primeira perseguição feroz aos cristãos. Mas, ao mesmo tempo, esse acontecimento fez com que o evangelho fosse pregado em muitos lugares novos, fazendo a igreja crescer ainda mais. O exemplo de Estevão deu e ainda dá coragem a muitos outros cristãos que enfrentaram grandes perigos por sua fé. A palavra de Estevão, ao invés de gerar arrependimento, produziu mais ira e indignação, pois os argumentos foram os mesmos que levaram Jesus à cruz. É lamentável como a humanidade repete seus erros mais terríveis e vai esgotando a longanimidade divina. Estevão morreu seguindo o exemplo do seu mestre, Jesus. Amém, glória a Deus, essa é a mensagem de hoje, do vídeo de hoje. Que possamos seguir o exemplo de Estevão, não deixar de pregar o evangelho, mesmo que matem o nosso corpo carnal. O nosso espírito vai para Deus, nossa alma vai para Deus. Ainda assim, que quando formos perseguidos por pregar as boas novas da salvação, Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida, ninguém vem ao Pai senão por Ele. É o que temos que pregar.
todo cristão, lavado e remido no precioso sangue do Cordeiro, no momento que se converte a Ele, tem que pregar as boas novas da salvação. Mesmo que venha perseguição. Há países onde o evangelho, onde o nome de Jesus não pode ser nem mencionado, porque prendem ou assassinam, como foi no caso de Estevão. E o evangelho verdadeiro é perseguição. É perseguição. Jesus disse que não seria fácil viver nesse mundo, que passaríamos por aflições, mas que devêssemos ter bom ânimo, porque assim como ele venceu, nós vamos vencer. Há muitos canais onde a palavra de Deus é pregada, aqui no canal do YouTube, aqui no YouTube, que já estão sendo censurados por falar a verdade, por pregar a palavra de Deus pura e genuína. Porque há canais também que não pregam a palavra de Deus, que não pregam a salvação, que não pregam a cruz de Cristo, que não prega mais sobre o inferno, que não prega mais sobre o arrebatamento, que não pregam a salvação, como se faz para ser salvo, que é receber a Cristo no coração. E como se faz? Fazendo uma oração. Mas o arrependimento tem que ser genuíno, é confissão de pecados. Tem que confessar o pecado, deixar aquele pecado, deixar a vida de pecado. É lógico que quando nos convertemos, não vivemos na prática do pecado, mas se pecarmos, temos Jesus como nosso advogado. Ele é fiel e justo para nos perdoar. A santidade temos que buscar todos os dias, sem qual não veremos a Deus, como diz o texto, a carta aos Hebreus. Sem santificação não veremos a Deus. Todo dia nós temos que melhorar como pessoas. Temos que meditar no livro da lei dia e noite, a palavra de Deus. Muitos não têm. Há países onde as pessoas não têm a palavra de Deus em mãos. Elas têm que dividir, por exemplo. São colocadas, como eu vi num vídeo, né, em garrafas, o texto, por exemplo, de Salmos, né, Salmos capítulo 1. Aí vai em garrafas, através no mar, né, que eles jogam, as pessoas recebem do outro lado, pegam, e ali elas, eu já li. Então elas, né, elas passam uma para as outras depois que leu. E aqui nós temos essa liberdade ainda de termos a palavra de Deus em mãos, e muitas pessoas não meditam na palavra de Deus. Tem ela como um amuleto, aberto no Salmos 91. Oram também os Salmos 91. A oração é uma conversa que você tem com Deus. Ela não tem... O texto ali em si não tem que ser usado como um amuleto para você fazer uma oração, não. A oração é uma conversa que temos com o nosso Senhor Jesus. Ele quer uma intimidade, ele quer saber, ainda mesmo que a palavra saia da nossa boca, como vai dizer no Salmos 139, ele já sabe, mas ele quer que tenhamos uma intimidade com ele, que busquemos a ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Como está escrito em Mateus, Evangelho de Mateus 6,33, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Amém? Possamos, mesmo se formos perseguidos por falar de Jesus, que vamos continuar falando de Jesus, seja aqui no canal do YouTube, seja através de um panfleto. Já estamos evangelizando a pessoa. Que Deus tenha misericórdia de nós.
porque vivemos tempos difíceis. Os sinais da volta dele estão por todas as partes. E muitas pessoas estão dormindo, estão brincando de ser crentes. Que possamos ficar com essa mensagem. É uma mensagem forte, mas que é a verdade. É a verdade de Jesus. Muitos apóstolos e profetas foram perseguidos e mortos por causa do evangelho, por causa de pregar a palavra de Deus. Os próprios judeus, os compatriotas, os próprios ali, levaram Jesus à cruz e foram os mesmos que apedrejaram Estevão. Só que ali, com Jesus, tinha que ser cumprido para que eu e você fôssemos salvos, livres da condenação do inferno, mas somente para aquele que crê terá a vida eterna, como está escrito em João 3,16. Amém? Fiquemos com esta mensagem. Os dias são maus, como diz a palavra, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Porque o evangelho é perseguição. O evangelho não é um mar de rosas. Muitas pessoas, no momento que você vai falar de Cristo, vai rejeitar. E às vezes ficamos assim, chateados, mas temos que lembrar. Chateados, mas temos que lembrar o que aconteceu com Jesus, quando ele pregava. O que aconteceu com Estevão, como acabamos de ver. Foi morto por causa de pregar o evangelho de Cristo. Ele não se importou se ele ia morrer ou não. Porque ele sabia onde a pátria dele estava, no céu, juntamente com Cristo. Porque o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E no final perder a sua alma? O que nos garante em vida, quando estamos com vida aqui, é a nossa salvação. Porque depois que morrermos aí, é nós com Deus. Temos que buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto, pois Ele é poderoso em nos perdoar. Somente o Senhor Jesus pode nos perdoar de todo pecado, de tudo aquilo que fazemos, que não convém, que está fora da palavra. É nos arrepender, é buscar a santificação todos os dias. Porque eu sou falha, o ser humano é falho. Mas temos que pedir a Deus, ao nosso Senhor Jesus, que nos perdoe pelos nossos erros. Amém? Fiquemos com esta mensagem. Por mais que venha a perseguição de todos os lados, que continuemos a pregar e a proclamar aos quatro cantos desta terra que Jesus é o Salvador, que Ele é a vida eterna, que para chegarmos até Deus é necessário recebermos a Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador. Não há vida eterna em nenhum outro, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Quero orar pela sua vida. Senhor Deus, obrigado pela mensagem, pela palavra, Pai. Assim como o teu servo Estevão, que pregou, que não hesitou, que pregou, falou com clareza sobre a tua mensagem, a tua verdade, que possamos, Senhor, bem que custar sobre as nossas vidas, que possamos seguir o exemplo de Estevão, continuar pregando das boas novas da salvação. Pai querido, se alguém enfermo entre nós, que o Senhor vai de encontro a essa pessoa, livrando-a, meu Deus, dessa enfermidade, que
se cumpra a tua vontade sobre a vida dessa pessoa, Pai. Seja na área emocional, espiritual ou física, meu Deus. Também se há pessoas que estão escutando, vendo esse vídeo pela primeira vez, se não são convertidas, que ao assistirem ao vídeo forem impactadas pelo teu Espírito Santo, que essa pessoa venha se converter, venha fazer parte do teu reino, meu Jesus, porque esse canal foi levantado para pregar as boas novas da tua salvação. Obrigado, Senhor Jesus, pela minha vida. Obrigada por me usar, meu Deus, conforme a tua vontade, para pregar as boas novas do Evangelho, Pai. Porque eu não tenho medo do que virá sobre nós. Eu não tenho medo da perseguição, porque podem matar o corpo carnal, mas o espírito, a alma, vai para ti e viveremos para sempre no teu maravilhoso reino, Pai. Eu vou continuar pregando, eu vou continuar falando que somente através do Senhor a salvação. Outro Deus não há além do Senhor. Pai, perdoa-nos, Pai. Se pecamos contra o Senhor, perdoe os nossos pecados, meu Deus. Perdoe as nossas falhas, é o que te pedimos. Abençoe a cada inscrito do canal, os novos que se inscreveram, e que esse canal cresça e se expanda para os 4 cantos dessa terra, para saberem que somente através do Senhor a salvação. Esse canal é teu, não é meu. Esse canal é teu, de evangelismo, e que as pessoas sejam impactadas pelo teu Espírito Santo e venham a se converter, se arrepender dos seus maus caminhos e venham a te seguir, Pai. Porque não é para me seguir, é para seguir o Senhor. Eu sou humana, eu sou falha, careço das orações, e o Senhor me levantou para que eu seja uma porta-voz para pregar o teu evangelho, Pai. Para que as pessoas saibam que o Senhor, é o único que salva, Pai, é o único que cura e liberta, meu Deus. Obrigada, meu Pai, por me usar. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor abençoe os nossos familiares, livre as nossas crianças, que o Senhor livra elas, Pai, de toda a retaliação do maligno. Meu Deus, tenha misericórdia. O pastor Marcelo teve um sonho sobre retaliação nas escolas e aconteceu lá no Espírito Santo. Que o Senhor esteja tendo misericórdia, Pai, dessas vidas que estão acamadas por sofrerem retaliação da pessoa que entrou na escola, meu Deus. Tenha misericórdia, que o Senhor esteja protegendo a vida das nossas crianças nas escolas, Pai, é o que eu te peço de todos. Se alguém cativeiro, se alguém sofrendo algum abuso, que o Senhor vá de encontro, meu Deus, essas vidas, liberte-as, Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus, que toda retaliação do maligno contra as nossas vidas, que caia por terra em nome de Jesus. É que eu te peço neste momento, Pai. Nos guie, meu Deus, por caminhos planos, por tuas veredas, Pai. As veredas da justiça, Pai. Que possamos ficar firmes na fé. O Senhor é a nossa rocha eterna, a nossa pedra angular, Pai. Obrigada, meu Deus, por tudo, meu Deus. É que eu te peço, Pai, que o Senhor fique conosco, que o Senhor não se retire de nós, Pai. E que possamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigada a todos vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo. Não deixa de curtir, dar o seu like, porque no momento que você dá o like, esse vídeo é ranqueado na plataforma do YouTube para que mais pessoas visualizem e venham fazer parte do corpo de Cristo. Não deixe também de comentar, o comentário é muito importante, o que vocês acharam desse vídeo. E não deixa de compartilhar nas suas redes sociais, com parentes, amigos, conhecidos, no WhatsApp. As pessoas precisam saber que somente através de Cristo Jesus há salvação. Há cristãos também que precisam meditar no livro da lei dia e noite, que precisam ficar firmes na fé. Há pessoas que precisam se reconciliar com Cristo. A porta da graça está para se fechar. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. E hoje é chegado o reino dos céus sobre a sua vida. Fiquem com essa mensagem. Que você não endureça
o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Amém? Porque vai chegar o momento que a perseguição virá sobre as nossas vidas. A perseguição feroz contra as nossas vidas. E somente vai permanecer aquele que é fiel a Jesus e que não negará a sua fé, como aconteceu com Estevão, que não negou sua fé em Cristo Jesus e foi para o céu juntamente com ele. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus.